Celebramos a festa de São Pedro de Alcântara, padroeiro secundário do Brasil. Antes que Nossa Senhora Aparecida fosse declarada padroeira do Brasil, era ele o padroeiro do nosso país, justamente porque ele está na ascendência da Casa Real brasileira, que é Orleans de Alcântara. Ora, São Pedro de Alcântara nasceu em 1499 e, aos 16 anos, entrou para a Ordem Franciscana, que naquele momento passava por uma crise, certo relaxamento dos costumes, das normas, das regras da ordem. E, justamente por isso, ele foi possuído por um profundo espírito de penitência. Por exemplo, ele dormia apenas 2 horas por noite e dormia tendo por travesseiro uma pedra. Dormia no chão, invariavelmente. Passava a noite em vigília, rezando. Ele comia apenas ervas amargas e bebia água, nada mais além disso. Quando muito, ele pegava um pouco de grão de bico, colocava na água e amassava um grãozinho de bico, comia, era a refeição dele. No mais, apenas erva amarga e água. Ele praticava a penitência num nível absurdo, cilícios, disciplinas, e, enfim, vivia uma vida de completo tempo quaresmal, permanente. E, às vezes, passava muito tempo sem comer nada, absolutamente nada. Ele, por conta dessas penitências tão austeras, acabou ficando bastante conhecido, porque era um frade profundamente penitente. E não só isso, era profundamente contemplativo. Ele tinha uma união permanente com Deus que o fazia como que viver em contemplação. A tal ponto que Santa Teresa d'Ávila, num período da vida em que passou por muitas tribulações espirituais, teve a graça de conhecer São Pedro de Alcântara, que foi o seu confessor e diretor espiritual. Depois de um tempo, ele a dirigia por meio de cartas. E, mesmo depois de morto, ele apareceu a ela para lhe confortar algumas vezes. Mas ele condensou o seu ensino sobre a oração num livrinho muito precioso, que é o seu tratado sobre a oração e a meditação, em que ele mostra como nós devemos, na oração, basicamente, fazer 2 coisas: crer e amar. Diz ele, meditar até que se acenda o fogo da devoção, e uma vez aceso o fogo da devoção, permanecer, por assim dizer, numa fogueira interior de amor, amando a Deus, elevando a alma a Ele, para unir-se a Ele, para permanecer em constante comunhão com Ele, mas sempre por meio da meditação da paixão. De fato, nesse livro, ele tem uma meditação para cada dia da semana, e em cada dia da semana ele toma um dos mistérios da paixão do Redentor para fazer com que
a nossa alma, por assim dizer, passe pela cruz, passe pela paixão, passe pelo sofrimento de Cristo, para assim chegar a acender em sua alma a fogueira abrasada de amor. Isso lhe fez tornar-se verdadeiramente um taumaturgo. Por exemplo, certa vez as irmãs não tinham vinho para a celebração da missa, e ele transformou a água em vinho. Outras vezes ele previa coisas, sabia com acerto, exatidão, coisas desconhecidas. Ele, por exemplo, no meio de todas essas penitências que praticava, poderia ter falecido, porque ele viveu 63 anos, sendo que praticamente 50 anos de sua vida dormiu 2 horas por dia. Então, para permanecer vivo, sem comer, parecia um esqueleto andando pela rua, com os olhos fundos. Há uma biografia de Santa Teresa d'Ávila, escrita por Marcel Auclair, em que ela descreve São Pedro de Alcântara como uma espécie de cadáver que caminha. Tão desnutrido e tão sofrido era o seu estilo de vida. A coisa era tão intensa que algumas pessoas colocaram dúvidas na santidade dele, porque diziam, isso aqui é excesso. Ninguém pode viver uma vida tão penitente assim. E ele ficou com dúvida se aquilo não era assim mesmo. E conta-se na sua vida que durante a noite Nossa Senhora apareceu a ele e disse, o seu espírito de penitência é dado por Deus, e Deus se agrada dele, fique em paz. E assim ela o confirmou nesse espírito de mortificação e de oração heróica. Ora, a oração e a penitência são 2 pilares que, na verdade, são como que 2 faces da mesma moeda. É impossível penetrar nas profundezas da oração sem ter uma vida mortificada, porque eu tenho que amortecer os meus sentidos. E por isso o jejum, e por isso as vigílias, e por isso o rigor com que nós nos tratamos é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu não terei graça para praticar a mortificação se não rezar. Eu preciso pedir a Deus esse espírito de penitência. Nós vivemos num tempo em que todo mundo se apraz de uma vida muito folgada. E gosta muito de conforto e se sente profundamente mortificado quando Nosso Senhor, ou a igreja mesmo, nos pede para fazer, sei lá, um dia de abstinência, né? Algo do tipo. Quase ninguém, hoje em dia, conserva a disciplina do jejum e se preocupa realmente com isso. Vamos pedir a São Pedro de Alcântara a graça de crescer no espírito de oração, abraçando uma vida austera, uma vida um pouco menos confortável, porque ninguém vai para o céu recoberto de conforto. Não dá. Não dá para ter o melhor de Deus e o melhor do mundo ao mesmo tempo. O cristão precisa aprender a se disciplinar e abraçar Cristo crucificado na sua própria vida, como fez São Pedro de Alcântara. Peçamos-lhe, nessa geração tão viciada no prazer, que nós aprendamos a ser apóstolos que vivam uma vida de mortificação.